Olá, começa agora mais um episódio da sexta temporada do EsferaCast, o videocast que dá o tom aos assuntos de maior destaque do país. Eu sou o jornalista Márcio Gomes, da CNN Brasil, e entrevistei durante o Diálogos Esfera em Nova York o governador de Minas Gerais, Romeu Zema. Nunca tivemos em Minas Gerais tanta criação de emprego. É um estado que está crescendo acima da média Brasil, porque o ambiente de negócio em Minas, apesar de ainda ser muito prejudicado pelo ambiente Brasil, já é um ambiente acima da média. Quando eu assumi, a economia de Minas representava 8,8% da economia brasileira e já representa 9,5%. E esse trabalho continua. Em seu segundo mandato no estado, ele já é projetado como um dos possíveis candidatos à presidência da República em 2026. Governador, a pergunta é um tanto óbvia de ser feita sem num evento internacional com investidores brasileiros e estrangeiros, mas pergunto para o senhor não apenas como político, mas homem de negócios. Como é que o Brasil nos vê, especialmente as oportunidades de negócio no Brasil para atrair o capital estrangeiro? Bom, Márcio, primeiro é um prazer estar aqui com você. Márcio, em Minas Gerais, nós temos conseguido atrair um volume recorde de investimentos. Só para você ter ideia, o governo que me antecedeu levou para Minas Gerais de investimentos privados 26 bilhões, 26. Eu, em 5 anos e 4 meses, com a minha equipe, já conseguimos levar 409 bilhões. Nós não estamos falando de crescimento de 50%, 70%, não, é de 800% de crescimento. E por quê? Porque Minas voltou a ter credibilidade. Minas hoje é um estado que gasta menos do que arrecada, tem responsabilidade fiscal. Minas é um estado que investe em cursos técnicos para ter mão de obra capacitada e o investidor sabe que se ele tiver um problema com o regime tributário, se ele tiver um problema com a licença ambiental, questões sanitárias, ele tem o meu telefone e eu vou atrás para nada ficar engavetado. Porque antes só conseguia algumas licenças, alguns regimes quem era amigo do rei. E hoje todo mundo tem tratamento igual, é dentro do processo legal. Então eu fico muito satisfeito, nós estamos caminhando, Márcio, para 1 milhão de carteiras assinadas na minha gestão. Nunca tivemos em Minas Gerais tanta criação de emprego. É um estado que está crescendo acima da média Brasil, porque o ambiente de negócio em Minas, apesar de ainda ser muito prejudicado pelo ambiente Brasil, já é um ambiente acima da média. Quando eu assumi, a economia de Minas representava 8,8% da economia brasileira e já representa 9,5%. E esse trabalho continua. A gente está aqui nos Estados Unidos, mas é claro que a gente está com o olho no que acontece no Brasil, especialmente no Rio Grande do Sul, recentemente afetado por aquelas chuvas terríveis. Pergunto como o senhor, em Minas Gerais, lida com a prevenção desses eventos climáticos extremos. Há alguns anos, Belo Horizonte foi bastante atingida também por uma chuva fortíssima, não só Belo Horizonte, a região metropolitana da capital mineira. Pergunto no que a gente sempre pode avançar mais e no que Minas tem feito nesse sentido. Uma ótima pergunta, Márcio. Primeiro, a minha solidariedade aos gaúchos. Nós já encaminhamos para o Rio Grande do Sul força policial, força de bombeiros, geólogos, técnicos de saneamento, que estão dando o apoio possível. Mas Minas, quero lembrar, sofreu 2 grandes tragédias. Uma, inclusive, no meu governo, há 5 anos e 4 meses atrás, a tragédia de Brumadinho. 272 vidas foram perdidas, além disso, uma tragédia ambiental que afetou o rio Paraopeba. E tivemos, há 9 anos atrás, a tragédia de Mariana, que inclusive o rejeito chegou no Oceano Atlântico através do Rio Doce. Então, Minas Gerais, Márcio, é um estado que já sofreu muito com essas tragédias, além disso, deslizamentos, inundações, nada que se compare ao Rio Grande do Sul. Mas no meu governo, nós mudamos a legislação de barragens, das 54 barragens construídas a montante, nós já descaracterizamos 16
e faltam 38 que estão em andamento. Então, o risco, a cada dia que passa, diminui desses eventos do passado se repetirem. E, além disso, a Defesa Civil do Estado foi fortalecida. Só no meu governo, nós mandamos para mais de 480 prefeituras um veículo 4x4 para poder fazer resgate em zona rural, equipamentos da Defesa Civil. Treinamos o pessoal dos municípios e a Defesa Civil hoje do Estado trabalha em conjunto. É lógico que o que nós estamos assistindo no Rio Grande do Sul foge de qualquer inundação que nós já tivemos em Minas Gerais. O que nós já tivemos lá são 10, 15 cidades atingidas. O Rio Grande do Sul são mais de 200. Então é algo que realmente envolve uma ajuda do governo federal que precisa estar presente lá. O senhor vem enfrentando algumas manifestações, isso desde o primeiro mandato, do setor público, do funcionalismo público. Pergunto, onde está a dificuldade de negociação com esses servidores que reconhecemos são tão importantes para a construção de um Estado, além, claro, da própria presença do governador? Sim, Márcio. Primeiro eu quero lembrar que em Minas nós temos um quadro excelente. Eu fiquei surpreso como governador com a quantidade, com a qualidade do funcionalismo público. Vi isso somente depois de eleito. E gostaria muito, Márcio, de estar fazendo mais. Tanto é que em 2022 nós demos um reajuste geral de 10% para todas as categorias. Esse ano estamos dando mais um reajuste de 3,6%, mas eu assumi, Márcio, um Estado arrasado, que não pagava 13º, um Estado que não tinha data para pagar a folha de pagamento. Nós conseguimos, com muito sacrifício, colocar em dia. Em Minas, juntamente com o Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro, são estados que têm uma dívida monstruosa com a União e que, nesse momento, nós estamos vendo novos critérios de pagamento, de quitação dessa dívida, porque, caso contrário, nós não vamos ter recursos para pagar salário em dia e nem para merenda escolar, como já aconteceu no passado. Quando eu assumi, a merenda escolar era água com arroz. Faltava medicamento na rede pública. Eu estou lutando para esse caos não voltar ao que já foi no passado. E dentro do possível, nós estamos dando esse reajuste. Eu queria que fosse 30%. Agora adianta eu fazer, Márcio, como o governo passado fez, dá 30%, daqui 3 meses começa a atrasar o salário porque não tem. Então, nós estamos fazendo dentro do que é possível, no nosso limite, e tem de ficar claro, as contas são abertas. Minas Gerais era o 22º estado em transparência das contas públicas, hoje é o primeiro. Os dados estão lá para todo mundo ver, eu não tenho o que esconder. Nós estamos indo no nosso limite e temos feito o possível para valorizar o funcionário público. Quero citar aqui pontos importantes. Nós tínhamos lá, Márcio, professoras aposentadas há 10 anos, há 15 anos, que não tinham recebido a rescisão ainda, que se chama férias-prêmio. Eu já quitei todas essas aí. Algumas não receberam porque faleceram nesse período. Mas muitas senhoras que eu encontro na rua hoje, de 70, 80 anos, vêm me agradecer porque depois de 10, 15 anos esperando, receberam aquilo que elas têm direito. Então nós temos feito um trabalho de reconhecer, mas infelizmente a situação financeira do Estado não permite. E olha que eu sou o governador mais econômico que Minas já teve. Não moro no palácio, tenho uma diarista que eu pago o aluguel e por aí vai. Então, falta de economizar não é, mas é gradativo essa melhoria. Governador, eu tenho aqui 3 perguntas que eu vou fazer a todos os entrevistados nesse podcast e preciso da sua resposta de bate-pronto. A primeira, de 0 a 10, quanto o caos tributário impede gestores de investirem no Brasil? 9. E o quanto a reforma tributária vai amenizar ou acabar com esse problema? 7. Qual a próxima reforma prioritária para o Brasil? A reforma administrativa, que na minha opinião deveria ter sido feita antes. Primeiro você economiza, depois você vê o que você precisa arrecadar. Muito obrigado, governador. Foi um prazer.